Opa, estamos de volta com mais uma edição do Debaixo da Moita. Eu sou Edson Moito Moitinha e hoje trago para bater um papo com a gente aqui o pastor Jonathan. Jonathan, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado pela sua presença. Prazer é meu caro colega, estar aqui com o seu programa, seu podcast é maravilhoso. Muito bem aceito e vamos lá, debater aquilo que a gente tem planejado. Olha aí, a gente vai conversar muita coisa boa sobre história bíblica, onde a gente vai aplicar hoje a história do profeta Moisés. E claro, aproveitando toda a sabedoria aqui do pastor, que já é filho de pastor, então desde sempre estuda a Bíblia, e a gente vai trazer aqui todo o seu conhecimento para a gente explicar direitinho aqui sobre a história do profeta Moisés. Não é isso, pastor? É isso aí, nós escolhemos esse tema, né? É um nome relevante, é um nome que está na história da religião, de todas as religiões, é um nome que é aceito por todos, por causa da sua conduta, da sua vida histórica, né? E ele tem muito a nos proporcionar e muito a ensinar a respeito daquilo que ele viveu. Ele viveu uma longa história, ele viveu intensamente assim em vários campos, né? A gente vê a vida cristã. Ele se destacou lá junto com os egípcios, né? Quando ele foi, ou pelo menos entendia ser egípcio, como é? Príncipe do Egito, não é isso? Uhum. Sim, você pode falar. Ele viveu uma dupla cidadania, né? Ele era egípcio e ao mesmo tempo foi hebreu, né? E educado na ciência egípcia, mas ao mesmo tempo tendo os conhecimentos daquilo que viveram seus pais. Isso, garoto. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, avisa aí para o seu vizinho aí, ó, bota no grupo, você participa de algum grupo de WhatsApp, vá lá e poste aí que estamos no ar, pede para a galera se inscrever aí, porque quem se inscrever sabe o que acontece de bom? Vou te dizer agora, ó. Cada edição que sair, você vai ficar sabendo, porque o próprio YouTube vai trabalhar para você, ele vai lhe avisar. Quando você gostar, você ainda dá aquele like. Claro, hoje você vai gostar para valer, porque o nosso convidado aqui é sempre os melhores convidados que a gente está trazendo, não é isso, pastor? É muito bom. Para mim é um prazer, sou acompanhante do podcast Debaixo da Moita, acompanho vários temas, gosto, aprendo e estou aqui para cooperar também, né? E trazer aquilo que a audiência do podcast possa extrair e também repassar para os seus colegas. Assim como diz o Moitinha, dê o like, se inscreva no canal e repasse. Olha aí, rapaz, sua câmera é aquela dali, ó, viu? Fique à vontade, aquela dali pega nós dois, essa daqui pega você, aquela lá pega o Moitinha. Beleza? Então, vamos lá. Opa, pastor, lhe agradeço aí pela sua presença, já pedi a galera aí para se inscrever no canal, já pedi a galera, se estiver gostando aí, para dar um like, eu acho que tá todo mundo gostando, viu? Olha, não deixe dar mais audiência do que like, tem que dar audiência e like na mesma proporção, tá bom? Senão o que nós faz? Nós vamos pegar, dar dislike no canal deles, né? Vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos cooperar, vamos ajudar o programa, vamos ajudar o podcast. A história de Moisés que nós vamos falar aqui hoje é muito bonita, haja vista que todos acompanham em parte aquilo que ele viveu através dos filmes, das longa-metragens, e enfim, vamos aprender aquilo que traz a história, aquilo que diz a Bíblia, e nós vamos cooperar e vai ser muito marcante na sua vida. Pronto. Esse programa. Antes da gente entrar nos detalhes, pastor, eu queria falar de LA Tintas. LA Tintas é uma loja de tinta que nós temos aqui em Frecheirinha hoje. Eu digo nós porque assim, é a oportunidade de você pintar a sua casa. A casa pode ter o melhor design, pode ser a casa mais bonita. Agora, se não tiver pintado, o que acontece? Acontece, né, o que se vê ali, né? Então é assim, se você não pintar, e a oportunidade de você pintar com as melhores cores, a melhor qualidade, tinta de qualidade, você procura a LA Tinta em Frecheirinha. Você que mora em Frecheirinha região, quer pintar a sua casa, não precisa mais se destacar para outra cidade, comprar em outra cidade, porque aqui tem as melhores marcas, as melhores cores, as cores que estão em alta e ainda com aquele preço que cabe no seu bolso, ainda parcela, não é isso, meu parceirão Aristides? É isso, garoto? Dá um feedback aí, caba. Valeu, forte abraço. E olha, falar em parceria, a Iris Bela Lingerie está sempre mandando brinde para os nossos convidados. Deixa eu só confirmar aqui se é o seu realmente. E eles mandaram esse brinde aqui para você, ó. Iris Bela Lingerie está sempre fabricando as melhores calcinhas sutiã. E, lógico, aqui para o nosso convidado que é do sexo masculino, pastor
Jonathan, a gente trouxe aí da Iris Bela Lingerie um kit cueca para você. Muito obrigado, meu nobre, ao pessoal aí da Iris Bela Lingerie. Muito sucesso para vocês, agradecido pelo presente, que vocês possam continuar nesse sucesso aí total, galgando mais uma parcela no mercado de moda íntima. Aí vem se destacando a cada dia com a qualidade dos produtos, muito bom, muito bom. Lá para um pouco mais à frente eu vou pedir até para você abrir para ver se você gostou, tá certo? Daqui a pouquinho. Olha, Moisés, você poderia falar sobre o nome Moisés? Ele tem algum significado específico assim que traga uma importância para ele quanto profeta? Bom, o significado de Moisés, desde que a gente começa a ler a história, a sua história, a Bíblia fala, né, como a ocasião em que ele foi achado, aquele que envolveu a vida dele, né, a princesa, filha de Faraó, olhou, recolheu e disse: vou chamá-lo de Moisés, pois das águas saíste. Este é realmente o nome que a gente tem o significado dele, da palavra, né? Moisés, das águas saíste, das águas foram tiradas. O pastor, uma curiosidade que eu tenho hebreu. Era uma religião da época ou é uma etnia? Como é que era? É assim, Moitinha. O hebreu, todo aquele que era descendente de Abraão, eles herdaram esse nome, né? Havia uma região do país de Israel por nome de Hebron, e acredito por muitos ali morarem, também trouxeram essa marca, né? Mas precisamente aquele que foi descendente de Abraão recebeu esse nome, é uma etnia, né? Hebreu, sim, porque veio da descendência de Abraão. No caso, se remetia ao país, não era propriamente a Abraão. O nome era como que fosse direcionasse a, tipo, uma pessoa chegasse para alguém que é de Sobral. E aí, Sobral, mais ou menos assim, alguma coisa do tipo, não? Exatamente. Por quê? Porque nós podemos associar ao povo judeu, nós podemos associar eles como o nome de judeus, né? Pode ser chamado de judeus, israelita, hoje nos nossos dias chama israelense, né? Uhum. E também hebreus. O termo hebreu é um termo mais usado antigo, porque esse termo foi utilizado propriamente lá no Egito. Quando eles chegaram lá no Egito, o povo eram netos de Abraão. Então esse termo veio da descendência de Abraão. Foi onde colocaram lá esse termo no povo hebreu. Para a linhagem de Abraão, por muito tempo assim tinha destaque, né, na ótica religiosa assim. Não posso nem falar de cristã porque ainda não existia Cristo na época, verdade, mas ainda hoje existe alguém da linhagem de Abraão? Reconhecido, né? Eu falo reconhecido. O povo de Israel é um povo que quem nasce judeu, em qualquer parte do mundo ele é judeu, né? E a linhagem, ela muito se misturam, né? Ela muito se mistura e talvez muito difícil por causa, houve a diáspora, né, que foi a dispersão do povo de Israel, e com isso se perderam muitos fatos registros, né, na história. Certo é que com a reconstrução do país em 1948, novamente se construiu uma nação. Então, na minha humilde opinião, eu acredito que não haja assim, ninguém pode cravar um descendente fixo, total, que veio lá de Abraão. Pegando aqui um apoio da tua história, da tua colocação sobre Abraão, por que Abraão ele é hoje um personagem muito bem falado? Porque ele realmente conheceu a Deus, entendeu a Deus da forma que ele é. Porque quando ele notou que existia um ser superior, ele vivia no meio de uma nação pagã, né? Totalmente alheia àquilo que eles realmente conheciam. Eles não tinham escrito, ele não tinha um profeta para falar, nem tinha alguém que pudesse lhe indicar. Mas ele percebeu, olhando a natureza,
olhando as estrelas do céu, que realmente sobre tudo aquilo existia um ser superior. Com isso, brotou em seu coração a fé. Por isso que hoje ainda o seu exemplo de fé perdura nos nossos dias. Interessante. Então não foi ninguém, assim, foi por ele mesmo que ele trouxe essa fé, que deu continuidade aí, que até hoje são os israelitas? Foi, por ele mesmo, né? Ele vivia com a sua família, né? Em Padan Aram, na região hoje conhecida como Mesopotâmia. E ele, por si só, buscou. Como ele buscou? Ele sentia, com certeza, um vazio, né? Começou a olhar tudo aquilo que estava em sua volta. Poxa, isso daqui é muito harmonioso. Deve ter um ser superior que tenha criado isso. Com aquilo, ele começou a criar uma intimidade. E essa intimidade, ela foi lhe agraciada. Quando Deus se aproximou dele, ele apareceu, e com isso ele ganhou, como de fato, um prêmio que traz no seu personagem como o pai da fé, realmente como ele é. Como ele aceitou e creu naquilo e na existência de Deus, sem nunca ninguém ter falado, apenas observando e sentindo. É muito interessante isso aí, porque eu nunca tinha ouvido falar, assim, de fato, um dia alguém pegou e foi criado dessa forma aí a fé, né? Mas eu não tinha parado para pensar que era desse jeito. Não sei se o meu internauta já tinha. Olha, se estiver gostando, dá um like aí, meu internauta, que tem muita coisa boa aí para a gente conversar aqui com o pastor, beleza? Pastor, agora voltando aqui à história de Moisés, pegando aqui os hebreus, porque é difícil de falar de Moisés sem iniciar por os hebreus, né? Você disse que não era uma religião. Ser hebreu é etnia, né? É descendência. Exato. Agora, deixa eu lhe perguntar, mas eles tinham alguma religião? Bom, assim, Abraão conheceu a Deus. Depois que ele conheceu a Deus, ele foi impedido de ficar com os seus. Ele teve que sair do meio da família dele, da Mesopotâmia. Se dirigiu a uma terra que Deus havia lhe indicado. Por que ele teve que sair? Porque ele vivia no meio de um povo com muitos costumes, né? Com diversos deuses, para tudo tinha um tipo de Deus. Então, como ele conheceu a Deus, ele tinha que sair. E ele constituiu a família, sendo a sua mulher estéril e já velha, teve a sua descendência. Esse costume que ele teve, essa crença que ele obteve com o pai, ele passou para Isaac. Isaac passou para o seu filho Jacó. Jacó passou para os seus filhos, que eram 12 filhos homens. Todos esse costume de seguir ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, seu pai. Então, quando eles saíram de Canaã para o Egito em busca de uma sobrevivência, eles levavam consigo os ensinos que eles haviam recebido de Isaac, seu pai, e de Abraão, seu avô. Então, o que eles tinham e viam e viviam era aquilo que eles trabalhavam, contemplavam por fé, recebiam com muita honra aquilo que seus antepassados tinham vivido como forma providencial de Deus na sua vida. Então, não tinha em si uma religião, mas uma forma de vida que direcionava ao Deus Criador dos céus e da terra, mas que ao mesmo tempo batia de frente com toda a cultura egípcia. Então, foi o berço ali das religiões, por exemplo, da religião cristã, apesar de não ter Cristo ainda na época, né? Pelo menos não tinha nascido ainda, né? Já tinha o berço do monoteísmo, né? Pronto, do monoteísmo mesmo. Isso. Entendi, porque quase todos como é que eu posso dizer, os grupos, né, sociais, eles eram politeístas, né? Inclusive lá onde ele conviveu depois, Moisés, né? Lá segundo a história, no Egito, né? Do Egito, segundo a história, porque o Egito foi uma civilização cultural muito abrangente na época, muito à frente das outras nações, na época de Moisés, né? Eles eram uma nação. E para tudo que eles faziam, dentro da ciência, dentro da pecuária, dentro da agricultura, dentro da pesca, eles tinham um Deus para aquilo. Ou seja, quando a agricultura ia bem, então o Deus fulano de tal foi quem abençoou. Então, para tudo aquilo que eles faziam dentro da cultura, tinha algo específico. Porém, veio o povo hebreu, né,
da descendência de Abraão com uma vivência totalmente diferente, né? Ou seja, eles estavam vivendo dentro do Egito, mas alheio a tudo aquilo que se passava dentro da nação egípcia. Agora, voltando aqui ao Moisés, mestre Vamos lá, Moisés, o Moisés, mestre do Moisés. qual a gente vai falar até grande Moisés, onde se destacou por onde passou, né? Moisés, ele era um hebreu. Hebreu, me parece que não era tão bem visto assim aos olhos dos faraós, né? Do faraó mais propriamente dito, da época dele, do contemporâneo dele. Como foi que ele saiu da casa dele, do canto que ele vivia, do meio que ele vivia e foi para dentro do palácio? Você poderia esmiuçar aí para nós? Quando José se tornou governador do Egito, a região naquela época, a terra passava uma grande fome. Já havia passado os 7 anos de muita providência, muita fartura, e os 7 anos de seca chegaram. José, como governador, adquiriu muitos produtos que pudesse sustentar, enriqueceu o Egito com isso. Aí a sua família veio de Canaã para lá, aproximadamente 75 pessoas. Enquanto José do Egito era vivo, eles tiveram bom êxito. O próximo faraó, depois de José, gostava de José, conheceu a sua história, continuou honrando os hebreus, os descendentes de Jacó. Porém, quando foram passados os tempos e os faraós foram esquecendo dos benefícios feitos por José, começou a olhar o povo com uma diferença maior e começou a usar eles como escravo. À medida que os anos passavam, eles se procriavam, aumentavam e se tornaram escravos. Com o crescimento gigantesco dessa população, desse povo, o povo hebreu, alguns nobres viram nisso e disseram: Faraó, o povo hebreu está com um crescimento grande, está na hora de nós frearmos essa nação. Pode haver com que eles se rebelem contra nós e nós teremos um grande problema. Então o faraó baixou um decreto que os homens que nascessem, os meninos, fossem mortos. A mãe de Moisés, quando ele nasceu escondido, preparou ali uma espécie de berço feito daquele material existente. O junco, colocou a criança lá, aproximadamente com 3 meses, olhou onde a filha de Faraó tomava banho. Então ele ainda conseguiu, ela, na verdade, a mãe dele ainda conseguiu esconder ele que eu me refiro, Moisés, por 3 meses em casa. 3 meses. Mesmo sendo uma moradia simples. Era, porque eles viviam, né, como se fosse um gueto. Eles não viviam propriamente juntos, né? Eles viviam separados, dava para esconder. E só que o choro, ele não oculta muito bem uma criança, né? Então ela fez essa preparação e a sua irmã Miriam ficou observando quando ele foi colocado lá num local específico, de propósito. Ele não foi lançado simplesmente nas águas para ser levado pelas correntezas. E no trajeto, teve um risco, não? Ali, enquanto ela saía de casa para levar até esse determinado lugar? Eu acredito que eles, como foi algo feito de junco, podia esconder, podia passar como uma camuflagem de mais um recipiente de carregar alguns objetos, alguns legumes. O fato é que ele foi colocado lá, a filha de Faraó ouviu o choro, quando viu, apaixonou-se pela criança e o levou para o palácio. Bem, você me falou há pouco que ele tinha 3 meses, né? Então ele ainda estava num período de amamentação. Exato. Né? Aí a sua irmã, olhando e vendo, né, viu que a princesa se afeiçoou à criança, apaixonou à primeira vista. Aí disse: eu conheço uma mulher que pode amamentar. A irmã do Moisés. A irmã do Moisés, a irmã biológica. Miriam. A irmã biológica. Miriam viu e disse: olha, eu posso levar essa criança para ser amamentada. E ele foi amamentado pela própria mãe. Olha, o que nós estamos conversando aqui é com base bíblica, a história de Moisés, certo? Porque, assim, nas apresentações não quer dizer que não seja verdade, as apresentações de novela ou algo assim, mas às vezes tem ampliações por interpretação, porque existe a licença poética que
dá essa permissão, né? Nós estamos falando aqui assim, com base bíblica, né? O filme ele traz um pouco de ficção, mas ao mesmo tempo ele tem que colocar algum fato que prenda a atenção da pessoa, que dramatize, né? E que torne a história mais agradável. Como na verdade... Que isso é permitido, é né? permitido, Pela licença poética, exatamente, né? pois é. Por exemplo, ele foi colocado lá. A Bíblia faz aquele resumo, mas não se sabe o que está implícito no texto, né? O que está explícito está ali, que ele foi levado e colocado. Mas qual foi a cena que gerou que é aquilo que não ficou escrito, né? Imaginamos como foi, né? Certamente que a mãe dele já tinha todo o roteiro, quais os dias que a princesa ia tomar banho, porque certamente ela ia muito acompanhada de moças, né? Isso aí a partir de interpretações da atualidade. Atualidade, aquilo que nós pressupomos com o fato, né? Imaginamos que uma princesa não ia para um rio sozinha, né? Com base no que está escrito, aí acrescenta essas possibilidades para que pudesse acontecer, porque senão... acontecer, exatamente, né? Ela era uma princesa, ia com sua guarda até certo ponto, então tudo aquilo ali foi preparado para que Moisés tivesse um escape. Se ele tivesse ficado com a mãe, certamente ele teria sido morto, porque não se pode esconder uma criança de colo por muito tempo, porque o choro denuncia. Denuncia, é. Aí o que eu lhe perguntei, que acabamos que entramos no outro assunto, eu acabei lhe perguntando outra coisa logo de imediato, porque são tantos assuntos curiosos aqui dentro do contexto de Moisés, viu? É sobre a amamentação. Aí você ia falando da irmã, que aí inclusive eu perguntei sobre se era a irmã biológica ou a irmã nova que ele tinha ganhado, né? A irmã, no caso, você falou da... Miriam. Aí ela falou da mãe dela, era como é que é isso? Da mãe dela. Ela... disse, não, eu conheço uma mulher que pode amamentar, sendo que ela era a mãe dele. Por que ela não disse que era a própria mãe? Por causa do risco, né? Por causa do risco. Se ela se apresentasse como mãe, era uma violação ao decreto do faraó, né? Ela poderia morrer. O menino poderia até também morrer, porque eles estavam violando o decreto real, né? Então, acreditamos que a história, a Bíblia coloca lá um vácuo nesse tempo, até o surgimento de Moisés, mais uma vez como adulto, mas entendemos que Moisés ficou nessa ida e vinda. Ele teve o crescimento egípcio, teve todos os ensinos que a ciência egípcia lhe proporcionou, mas o simples fato dele ter sido amamentado pela própria mãe, de uma forma direta, o ligou ao povo hebreu, que naquela época estava vivendo na escravidão. Mas, deixa eu entender, ele naquele período, ele tomou logo cedo conhecimento de que ele era originalmente hebreu? Ou demorou um pouco para que ele ficasse sabendo? Porque eu acho que no primeiro momento... Eu não sei, para lhe falar a verdade, eu queria até antecipar outra pergunta, depois a gente chega nessa daí. O rei, quando ele tomou conhecimento de que tinha alguém que não era daquela família que estava no palácio, ele não tomou esse conhecimento? Ficaram escondendo o tempo todo? Não, nós acreditamos que ele tomou conhecimento, né? A Bíblia não tem uma informação concreta sobre isso. Não tem uma informação direta. Que o que a gente vê, que Moisés foi criado com todo o rigor, com toda a ciência. Ele entendeu toda a ciência. Foi guerreiro, um homem preparado. Para a guerra. E ele tinha, né, não tinha como ocultar aos olhos de ninguém aquilo que o povo hebreu passava. Porque tudo que se passava no Egito ia para as crônicas, ia para os registros, né? E com certeza Moisés, nesse trânsito com a família verdadeira e aquilo que ele estudou pelos professores, que ele tinha particulares, ele foi entendendo, né, que realmente ele era um hebreu que estava ali num povo da nobreza, e com um certo tempo, não acredito que esse sentimento de revolta e de libertador veio com o tempo.
Né? Mas na época, ele fugir não era fácil. O cara sair de um conforto que tinha daquele dali, precisava ser uma decisão que, em alguma situação, eu acho que tinha alguns, inclusive hebreus que viviam ali tinha um cargo mais confortável lá dentro do palácio, né? Que eu acho que preferiria morrer a fugir como ele fugiu, né? No caso, ele fugiu para onde? A Bíblia diz, né, que ele fugiu para uma região que era onde existia criadores de ovelhas, né? Ele foi para uma região deserta. Naquela época, as fontes de água eram muito raras. E ele foi certamente para uma região que ele julgava ser habitada. Ele era um profundo conhecedor da história, da geografia da área, né? Ele foi para aquela região e na região do Monte Horebe, lá ele teve uma experiência com Deus. Sei. Dessa experiência ele viu uma árvore queimar, o fogo arder sobre ela, mas não queimava. E a partir daquela experiência ele começou a mudar todo o seu contexto histórico. Mas antes ele teve contato com algumas pessoas, tipo uns rebeldes, alguma coisa do tipo lá no... Não, assim, a Bíblia não ressalta detalhes não ressalta. desse Diz porte, que ele não, fugiu né? para o Egito, né? Fugiu para o deserto, né? Para essa entendi. região. O certo é que ele viveu 40 anos no Egito, dentro da nobreza do egípcio, aprendeu toda a ciência, foi instruído em toda a língua. E nesse período que ele foi para o deserto, ele passou 40 anos. Dentro desses 40 anos, ele viveu uma história totalmente diferente. Um conforto que ele tinha já não tinha mais, e aqui dali veio para tratá-lo mentalmente, espiritualmente e com uma visão de libertador, porque foi ali, naquela região, que ele entendeu, por Deus, que ele seria o libertador daquele povo, que ele se importava tanto com o sofrimento dele. Quando Deus começou a se... Porque assim, Deus muito antes já tinha se apresentado para outros profetas, né? Como para Abraão, a questão do Isaac, né? Que ali foi Deus diretamente Isaac, que falou Jacó. com ele, Jacó. Mas eu acho que, assim, de uma forma tão concreta, eu acho que para nenhum contemporâneo do Moisés, Deus se apresentou tanto quanto para ele, né? É verdade, Mutinha. Sim. Pode concluir. Então, aquilo para ele, aqueles momentos que ele viveu do lado de Deus, que para qualquer pessoa normal diria que seria muito agradável, para ele, será que não foi muito confuso? Porque como ele não tinha conhecimento, será que eu estou enlouquecendo? Será que... Realmente houve, quando Deus se apresentou para ele, ele disse, olha, tu vai libertar o meu povo do Egito. Aí ele dizia assim, não, Senhor, como posso eu? O povo não vai me ouvir. Por que o povo não ia ouvir? Porque conhecia ele, né, uma parte da história dele vivendo entre os egípcios, e agora se apresentar como profeta. Primeiro passo. Segundo, ele era pesado em palavras. O que é ser pesado em palavras? Entendendo que ele podia ser gago, né? Ele podia ser gago. Ruim de oratória, né? Ruim de oratória, porque ele aí disse, não, eu vou me apresentar a ti, vou dar o recado para ti, e Arão, teu irmão, será a tua boca. E diz, mas meu Senhor, o povo não vai acreditar em mim. O povo não vai acreditar em mim. Então, naquele momento, Deus disse assim, bota a tua mão aí debaixo do nosso linguajar, da axila, do sovaco, ele botou. Quando ele tirou, a mão estava leprosa. A mão estava leprosa. Deus mostrando para ele, para Moisés, para ele ter uma certeza de que agora ele iria, não somente na força, mas no momento ele iria como um profeta que pudesse agir no mundo espiritual para que o povo pudesse entender que realmente ele teria sido enviado por Deus. Aí ele botou a mão saiu leprosa, aí Deus disse, bota de novo. Ele botou, aí a mão tornou a ficar sã. Então, a partir daquele momento, ele começou a entender realmente
Deus me escolheu. Mas o interessante, Moitinha, é que dentro desse período aí, que ele fugiu, até o momento que ele reaparece para o povo de novo, já se passaram 40 anos. Ele viveu muitos anos, né? Ele... Porque se ele morou 40 anos No Egito. no Egito, passou mais 40 para voltar. Para voltar. Ele já chegou com no mínimo 80. Ele chegou com 80 e a Bíblia diz que ele, com todo vigor, né? Todo vigor, a sua vista não escureceu, sua força não se perdeu. Com todo vigor que o homem novo podia ter, ele teve, né? Esse período ele constituiu família, né? Lá ele casou-se com uma mulher chamada Zípora, tinha um pai Jefté, que era um homem que certamente esse senhor, que era seu sogro, foi o mentor dele, espiritual, ensinou muitas coisas a ele, preparou dentro daquele termo que ele pudesse voltar para libertar o povo do hebreu. Teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Então ele, nesse período, quando chegou o momento, ele voltou. Para o povo hebreu, ele se apresentou com esses milagres que Deus o fez entender que ele repetisse. Para o faraó, ele disse, eu sou, mandou que tu libertasse o meu povo. Pastor, com esses anos todos, ele passou no deserto, então ele voltou, teoricamente, né, na segunda Bíblia, ele voltou com 80 anos. 80 anos. Você acha que os anos que passam na Bíblia serão os mesmos de hoje? O mesmo do calendário cristão? Rapaz, há uma série de dificuldades e várias opiniões. Por exemplo, os primeiros homens da Bíblia viveram muito tempo, né? Muito tempo. Alguns dizem assim, né? Que com a descoberta do fogo, o homem começou a comer cozido, assado. Tu começou a ingerir mais proteínas, mais carne, mais gordura. Com isso, trouxe uma diminuição do tempo de vida. Uhum. Para alguns, diz que os anos eram menores. Então, tem essas certas coisas que não estão ao alcance do entendimento do homem. O que a gente faz? A gente aceita por fé e vai entendendo como aquilo se passaram e fica com aquilo que Deus tem nos determinado, né? Uhum. E como diz Deuteronômio 29, o que está oculto pertence a Deus, os que é revelado pertence a nós. Até aí a gente não pode ultrapassar, porque nem tudo que está a gente pode obter aquilo que deseja, né? Pastor, uma coisa que eu acho interessante é baseado no filme, porque para falar a verdade, eu não li na Bíblia, né, sobre Moisés. Minha base aqui é mais ligada ao filme, mas que você fale com base bíblica, se possível. Na volta, quando Moisés estava retornando para o Egito, já trazendo a esposa e seus filhos, ele passou por um problema porque os filhos ele negligenciou a circuncisão, né, que era, salvo engano, uma aliança, né, com Deus, né? E não sei se foi ele ou foi um dos filhos que adoeceram, enfim, tiveram que voltar. Ele não teve como levar a família para o Egito, ele teve que ir só. E baseado nessa, a gente vê que era um problema, né? Não sei se ainda hoje não posso tomar como base isso, porque o cristão não faz a circuncisão. A sua visão como cristão, nós estamos certo ou errado por não fazer? Se era tão importante assim para Deus. A circuncisão para o judeu era muito importante, porque foi o pacto que Deus fez com Abraão, o ato que gerava essa aliança, já que não havia cartórios para assinar um termo, um contrato, era a circuncisão, né? E tanto é que virou lei que todo o judeu, o macho, tinha que fazer a circuncisão. E naquele período, certamente que teve um peso muito profundo, porque Moisés, sendo da tribo de Levi, os seus filhos não herdaram o sacerdócio, né? E sim os filhos de Arão, que eram considerados legítimos hebreus.
Olha Então, aí. os filhos de Arão, foi quem herdaram o sacerdócio hebraico. Rapaz, o Moisés, eu vou dizer uma coisa, não passou por muita. Porque, assim, se a gente analisar, ele teve muito aquela. Eu comparo com uma caneta falhando, né? Ele era hebreu, foi criado numa cultura egípcia, aí depois casou com outra pessoa que não era do Egito, né? Nem fazia parte da cultura egípcia e nem muito menos Cultura hebreia. a cultura hebreia. Aí já pegou uma outra cultura que eu não sei nem que fé eles professavam, né? Era monoteísta o pai dela, o pai da moça lá, não sei. O que se vê é que eles vinham de uma cultura diferente de ambas. Aham. Mas pelos conselhos que Jetro, era o sogro dele, dava para Moisés, a gente vê que ele tinha uma aproximação maior com o mesmo sentimento que Abraão herdou. Entendi. Porque ele deu muitos conselhos. Um dos conselhos que ficou marcado na vida de Moisés no ministério foi que ele constituísse auxiliares, pessoas que exercessem cargo para ajudá-lo no julgamento do povo depois que o povo saiu do Egito. Eu vou até dar continuidade aqui, depois eu vou voltar no sogro dele, que eu vou lhe fazer uma pergunta que não sei nem se, assim, dá para você responder, mas eu vou... É porque, assim, eu estou falando no sofrimento do que a vida dele, a vida confusa, porque depois ele se tornou, né? A partir daí ele já estava se tornando, Moisés, o maior profeta da geração dele. E ainda os filhos pegam, ele já teve essa mistura toda, aí os filhos pegam e não vai ser... não vai para o sacerdócio, né? É muita... O sacerdócio foi uma escolha, né? Uhum, entendi. O sacerdócio foi a escolha. O povo hebreu, o judeu, ele é muito voltado para a história. Eles honram demais seus antepassados e a história. Porque foi algo que Deus ensinou. Só vocês anotem, passem para os seus filhos, que eu quero que isso se perpetue sobre vocês, para que vocês nunca esqueçam. E lá na cultura, quando fizeram a arca lá no deserto, a vara de Arão floresceu. E a vara de Arão ter florescido é uma demonstração de que Deus havia escolhido Arão para o sacerdócio, não o filho de Moisés. O pastor, apesar dele estudar muito a Bíblia, nem tudo é obrigado ele saber, porque a Bíblia é muita coisa, né? Muito conhecimento. Mas o que eu vou perguntar aqui, meu internauta, não sei se ele vai ter conhecimento, até porque pode ser que esteja fora de qualquer base bíblica a resposta, né? Pode até, não sei. E é a questão do sogro do Moisés, voltando aqui para ele. Me bateu Jetro. Pronto. Me bateu aqui uma curiosidade. A gente sabe que Abraão, antes do primogênito com a Sara, ele teve um filho com Agar, que é o Ismael. E o Ismael, ele saiu daquela família, né? Ele se dispersou daquela família e ele junto à mãe, foi para outra área, né, geográfica e constituiu nova família em outro canto. Sendo que ele, na visão de um cristão, ele seria irmão, né, biológico de Isaac. Parece que, quanto aos judeus, é que eles só são irmãos se for filho do mesmo útero, né, da mesma mãe. Né? Isso é mais ou menos por aí. Eu não tenho certeza, mas é mais ou menos por aí. Aí, meu internauta, o que eu quero perguntar para ele? Será que o sogro do Moisés não era da linhagem de Ismael, não? Porque para ter uma crença parecida dessa forma... Vamos lá. Por exemplo, nessa questão do útero, não. Por quê? A cultura daquela época, a linhagem se contava só por homem. A única mulher que entrou na linhagem dos hebreus de Cristo foi Raabe. Tudo é por homem. Por exemplo, Jacó, ele teve filhos de 4 mulheres, era permitida. As 2 mulheres originais, Lia e Raquel, e as 2 servas de ambas. Ele teve os filhos disso. Pronto. Tem essa cultura aí de Jetro, por exemplo, ter sido oriundo da linhagem de Ismael, também pode ter sido oriundo, um pouco da cultura também, muito parecida com Abraão, de Esaú, irmão de Jacó, que quando Jacó saiu da casa de seu pai, ele saiu fugindo com medo de Esaú, só que houve uma reconciliação depois de muito tempo, eles se reconciliaram e constituíram nações diferentes. Então
Então pode haver um pouco do ensino, um pouco da cultura que ele recebeu. Aí há uma explicação bem contemporânea nesse sentido. Entendi. Rapaz, o Moisés eu considero uma das pessoas que sofreu demais no retorno dele ao Egito. Primeiro, ele foi conviver com um irmão biológico que eu creio que ele não tinha tanta intimidade, principalmente para tocar nesses assuntos, porque era tudo novo. Podia ele ser considerado doido ali, louco, né? Como foi que ele lidou com aquela situação ali, dele ele conviver e repassar aquelas mensagens para o Arão, que inclusive existe histórias, pastor, que na verdade o nome do homem era Arão, aí como Moisés era supostamente gago, né? Aí quando ia apresentar meu irmão a Arão, o Arão aí pode ter sido a gagueira do Moisés. É assim, Mitinho, o fato de Moisés, como Moisés foi aceito, houve uma grande preparação espiritual de Moisés. A priori por o próprio irmão, que eu quero... Nesses 40 anos, né? Claro, por exemplo. Acreditamos, ele teve uma experiência muito forte com Deus, lá no deserto, né? Quando ele viveu pastoreando ovelhas. Ele foi considerado na Bíblia o homem mais manso da terra, vai lutar com pessoas, né? Então ele foi preparado, foi considerado o homem mais manso da terra. E o fato que marcou muito na sua liderança com Arão e os hebreus foram os milagres e os feitos que foram feitos por Deus no Egito através dele, que atingiam o Egito e não atingiam os hebreus. Então, com isso, ele ganhou a confiança dos hebreus, se tornou um profeta, uma liderança e, por fim, um libertador. Pronto, o começo desse encontro dele com o faraó, porque a gente já está voltando novamente para o Egito. Eu acredito que o faraó que estava lá, que ele se encontrou, é o que foi criado junto com ele. Né, que baseado supostamente a gente entende assim, né? Porque pode ter morrido alguém, outro exato. Mas entende-se assim, se foi, é muito complicado para a amizade que a gente tem, a gente chegar a trazer uma notícia desse porte um para o outro. Agora imagine eles, que seria um prejuízo muito maior, né, no caso, porque eu não tinha o que quebrar para dar um prejuízo daquele tamanho, né? Então é assim, ali foi muito complicado para ele, não? Ele teve que se apresentar na corte e se apresentar... Correndo risco, né? Correndo risco e se apresentar para uma corte no nome de um Deus que eles não conheciam. Poxa vida, me enviou a ti e disse que tu libertasse o meu povo para que vá ao deserto e me ofereça oferendas e me adore. Aí o faraó olha assim... O meu povo, a mão de obra que eu dependo. E esse eu sou aí? O que eu devo temer nele? Aí então Moisés estendeu o seu cajado, né? Que Deus havia já mostrado a ele. Lançou sobre o chão. O cajado de Moisés virou uma cobra, uma serpente. Aí os magos de Faraó pegaram os seus cajados, jogaram também... E aqueles cajados também viraram serpente. Fizeram o mesmo... Do mesmo jeito, mas o fator... Um era mágico, o outro era que milagre. ganhou, porque Deus, que Moisés serviu, o Deus verdadeiro, que o cajado de Moisés, que virou serpente, engoliu as serpentes que foram transformadas pelos cajados dos magos. Então, com isso, Moisés já começou a ganhar ponto. Mas isso simbolizava alguma coisa? O fato dele ter comido ou só para assombrar mesmo? Ou seja, para assombrar, para mostrar para Faraó que Moisés estava vindo por alguém, mandado por alguém muito mais superior do que aqueles que o Egito conhecia. De qualquer maneira simbolizou, né? Disse, eu sou mais forte. Sou mais forte. Tu precisa obedecer porque vem coisa mais pesada para ir para ti. Depois desse fato que aconteceu lá, ele estava no momento junto já com Arão, né? Lá no... Exato, estava com Arão já. Depois, o que ficou em acordo ali a partir desse momento? Ele simplesmente disse que não, o faraó? A primeira praga dita pela Bíblia foi as águas se tornarem em sangue. Quando o pior acontecia, ele
ele dizia que ia. Só que o próprio Deus endurecia o coração dele, ele voltava atrás, né? Por quê? Porque Deus queria, ao mesmo tempo, punir o Egito pela escravidão e, ao mesmo tempo, mostrar ao povo que ele ainda permanecia o mesmo e tinha poder para fazer aquilo que ele quisesse. Por um lado, ele punia, por outro, ele trazia o povo que vivia numa escravidão, talvez numa grande incerteza, de volta ao culto, a uma credibilidade a Deus, a uma renovação de fé e a manter uma esperança. Pastor, as pragas daquela época, para que serviram de fato? Porque, de certa forma, Deus não estava sendo tão carinhoso assim com o faraó. Então, ele mostrou um Deus que dava medo. A gente, por exemplo, Qual era o propósito? Foram 10 pragas. Primeiro, que a Bíblia disse que era Deus mostrando a sua mão forte sobre o Egito. A história diz que Deus livrou o povo de Israel com mão forte, mostrando o seu poder, punindo os deuses pagãos do Egito e, ao mesmo tempo, trazendo a história para todas as nações que o povo hebreu era o povo escolhido dele, e se Deus quisesse, ele punia todas as nações que quisesse e exaltaria o seu povo. Então tem uma conotação histórica, porque tudo aquilo que o Egito vivia e adorava ou venerava, houve uma praga dentro daquele contexto, demonstrando a falência dos deuses que os egípcios adoravam e exaltando o Deus único e verdadeiro que o povo hebreu cria. Então, cada praga foi relacionada a um dos deuses? Foi tipo assim, eu vou mostrar que esse Deus não faz sentido, não tem sentido para você, o Deus que você não vê é mais forte, era mais ou menos assim? Mais ou menos assim. A última praga, né, que foi a praga mais pesada que o Egito passou, interessante que toda praga que vinha sobre o Egito... Parece que teve o mar ficou o rio, sangue. As rio, águas né? ficaram em sangue. Rio Nilo, né? O Nilo ficou em sangue. A praga dos piolhos. Ixi, a praga eles odiavam as mulheres. Até as mulheres tinham a cabeça pelada, né? A praga das rãs. A praga das chuvas de pedra. A praga das trevas, né? Mas Faraó teimoso, né? Teimoso porque Deus, o próprio Deus, endurecia o coração. Por que ele endurecia? Quanto mais o coração endurecia, era outra oportunidade que Deus tinha para mostrar para o povo hebreu que tudo aquilo que os egípcios passavam, o povo hebreu não passava. Quando a chuva de pedra vinha, atingia a casa dos egípcios e a casa do povo hebreu ficava intacta, demonstrando ao mesmo tempo punição. Porque uma vez podia ser coincidência, né? Mas 10 vezes não 10 vezes não, exatamente. 10 vezes não. Então, com isso, Deus exaltou o seu nome perante o povo que ele queria libertar e mostrou para o povo do Egito que ele era maior do que todo aquele que o Egito venerava. Legal. Das pragas, assim, a primeira foi o do as águas se tornarem em sangue. Aí ele foi seguindo, teve a da escuridão, né? Se eu não estou enganado. Praga das úlceras. Eles tiveram muitas úlceras, tumores, né? Rapaz, isso... o que eu ainda tô aqui meio gaguejando aqui, tentando entender por que Deus precisava de tudo isso. Ele queria mostrar para quem? Para os faraós ou para os hebreus que ele era realmente poderoso? Ele, por exemplo, a história... Porque muito louco isso aí. Ele mesmo endurecia o coração ele pagou um preço alto, o faraó pagou um preço alto por Deus... digamos, por uma demonstração de Deus em relação... Pelo menos Deus me perdoe, é o que eu estou entendendo aqui. O que aconteceu? Ele, com as pragas... Ele mostrou para Faraó que ele tinha poder para fazer tudo aquilo que ele queria. Segundo, ele puniu o Egito pela escravidão do seu povo. E provou para as outras nações que aquele povo que ia sair de lá ia sair forte. Por quê? Porque ele tinha um Deus poderoso. Tanto que as nações em volta temiam e temeram
o povo de Israel, o povo dos hebreus, eles temeram. Com tudo aquilo que Deus fez, não, o povo hebreu está vindo aí, o Deus dele é muito forte. A nação egípcia não suportou aquilo que ele fez. Então tinha sempre um plano, sempre um propósito que Deus fez, mas o maior propósito, ao invés de libertar o povo, é fazer com que o seu nome fosse lembrado e fosse exaltado ali naquele momento. Agora eu entendi. É como que eu quisesse, por exemplo, que Deus me livre, viu, meu internauta? Um dia que eu estiver pensando nisso, pode me esculhambar, porque eu estou meio zoró da cuca, mas não... digamos que se eu esteja querendo entrar na política, a melhor forma de eu mostrar para todos os outros que sou forte é derrubando o maior que tiver naquele lugar que eu esteja querendo pleitear um cargo, um determinado cargo. Se eu for para cima do mais forte e conseguir derrubar, então os outros todos já vão me respeitar como muito forte. Muito forte. Foi mais ou menos por aí? Foi por aí, mais ou menos por aí. Nesse sentido assim, do lado humano, né? O lado humano. A gente trazendo aqui para uma realidade aqui. Dentro da realidade. É porque Faraó, ele via, ele se abatia. Ele era o mais forte do mundo. Era a nação civilizada, ali era o centro do mundo. Ele era um deus aqui na Terra. Ele era Deus, era endeusado, realmente a nação dos egípcios era endeusada. Os egípcios eram uma nação na época muitos anos à frente das demais, uma civilização mesmo que ainda hoje, aquilo que os arqueólogos encontram, eles veem ali múmias, né, de corpos preparados, o embalsamento já estava ali, né, o embalsamento que hoje nós conhecemos já lá estava presente na cultura egípcia. E quando eles sentiam realmente ali a praga, o orgulho deles caíam, né, o orgulho dele ia lá para baixo. Ele se arrependia, mas depois voltava atrás. Sei. É invocado demais. E o último foi de matar os primogênitos, foi? A morte dos primogênitos, né? É. De todas as famílias. O primeiro boi morria, o primeiro jumento morria. E não era só filhos, não, gente, não. Não, tudo, né? Tudo que foi de primogênito morreu. Então houve um clamor, um choro nacional naquela época. Porque até então havia uma resistência. É como se eu estivesse passando por um momento de muita angústia e prometesse uma coisa, quando aquela angústia passasse, aí eu mudasse de opinião. Na época teve algum dos hebreus que não concordaram, faltou fé e acabou morrendo? Algum? Não houve nenhum. Por quê? Porque foi dito através de Moisés que eles tinham que matar um cordeiro, né? Que Deus já tinham visto as 9 pragas, matasse um cordeiro, o sangue oriundo da morte desse cordeiro tinha que ser passado na frente, nas formas das portas e nas janelas, e as famílias iriam se reunir, ficar dentro de suas casas, porque o anjo da morte passaria. E onde houvesse o sangue aspergido do cordeiro, o anjo ali não entrava. Então não houve. Foi jubilação. Uma nação chorava os seus mortos e a outra nação celebrava a vitória, porque eles estavam sendo libertas. E o jugo de Faraó foi quebrado de um certo ponto, tanto dele como de toda a nação, que eles presentearam o povo judeu com tudo aquilo que eles precisavam, com joias, com mantimentos, com material rico em valor, porque queriam, não saiam daqui que a gente não suporta mais vocês. Nós não suportamos mais essas pragas. Saiam, ou seja, a morte dos primogênitos, no nosso linguajar, foi a gota d'água. Foi, então eles não precisaram mais nem pedir, eles não já mais expulsaram. Pedir, vão embora, porque a gente não aguenta mais isso. Vão embora. Está aqui aquilo que vocês precisam para viver no deserto. Pegam, levem, mas saiam daqui de qualquer maneira. Pronto, daqui a pouco a gente vai dar continuidade aqui falando sobre o... Mas não, daqui a pouco já. Não sai não, que já nós volta aqui, porque, rapaz, no dia que eu dei o brinde aí da Iris Bela pro padre, o padre disse, rapaz, tem uma coisa que eu nunca tinha ganhado, era cueca, porque o pessoal pensa, eu acho que o pessoal pensa que padre não usa cueca. E hoje o meu diretor está pedindo toda hora ali para mostrar as cuecas do pastor, porque não é muito comum se ver as cuecas, se der para você abrir aí para dar pela primeira vez aqui no Debaixo da Moita podcast,
A negada vão ver as cuecas do pastor, né? Pois é, rapaz. Erisbela. Erisbela Lingerie. Aí, Lingerie. fazendo aí. Fazendo aqui o merchan. É. Essa aqui, vamos abrir. É bacana. Olha, a qualidade do produto aí é diferenciada. É uma qualidade mesmo maravilhosa. Muito bem de lycra, bem Ó. costurado, top. É aquela que você sua, mas não fica molhada, viu? Pode ir para Exatamente. academia, fazer um copezinho, correr e tudo. Gostaram Que é aí? Muito bom. Show Aí de você bola. pode dizer que viram A cueca do pastor. cueca do pastor. Ó, se não der no seu tamanho, você pode ir até a fábrica trocar, viu? Já foi o pessoal de lá que me mandaram lhe passar essa informação, viu? Agradeço, muito obrigado. Estão lá me E estou aqui recebendo. para fazer como garoto propaganda. Pronto, aí, ó. Erisbela Lingerie. Vamos lá, gente. Vamos Mandaram comprar. até uma mensagem aí pra você, ó. Depois, se Tô você vendo quiser dar uma aqui, olhada aí. olhando. Direto aí. Tô vendo aqui. Pronto, vamos seguindo aqui, pastor. Sobre a Exáspora, como é que é o êxodo, né? Que é a saída O êxodo, a saída do povo hebreu do Egito em direção a Canaã. Pronto, aí a Canaã é a famosa terra prometida. Canaã foi prometida para Abraão. E ele, como peregrino, viveu, né? Viveu Entendi. como peregrino. Quando houve a seca, eles vieram de Canaã. Os primeiros hebreus no Egito. Vieram sobreviver em Canaã. Então, eles tinham que voltar para lá novamente, porque foi a terra prometida. Entendi. Aí, como foi a saída deles lá? Porque, assim, teve a travessia do Mar Vermelho, que é de tudo do Moisés lá, uma das coisas mais, assim, que se destaca na história de Moisés é a travessia lá do Mar Vermelho, né? Como é que foi aquele detalhe ali? Segundo os historiadores, os arqueólogos... Isso não é bíblico, né? Segundo, não é bíblico. O que a Bíblia diz que saíram 600 mil homens, foram mulheres e crianças. Vixe, menino, de 600 mil 75 do tempo de Moisés já estava em 430 anos, né? Rapaz, aumentou mesmo? Não Aumentou, tava... as mulheres eram parideiras. Rapaz, era da boa, viu? Aí, que o faraó estava preocupado. exatamente, por isso que houve uma grande Olha. preocupação. Era uma nação dentro da outra, e a qualquer momento um levante se fazia uma revolução, né? Eles perdiam o poder. E era um povo teimoso, né? E com isso, Deus resolveu então, ao invés de levar o povo por uma rota bem próxima, bem curta, Deus levou um povo por essa rota maior para ensiná-los. Como era que era considerado? Era que Deus ia levando eles, onde na verdade era Moisés que ia à frente, né? Como é que funcionava isso aí? Assim, a partir falando aqui eu como incrédulo, né? Eu como uma pessoa sem fé, digamos, que não é o caso. Eu tenho fé em Deus, mas digamos que olhando aqui, eu sou incrédulo. Aí como é que eu sei que Deus está me levando? Eles tinham dois sinais profundos, dois sinais. Nós entendemos hoje, por aquilo que a gente assiste na televisão, nos documentários, que aquela região ela chega a 40 graus durante o dia. E durante a noite ela baixa a 0 grau. Tanto é que o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, ele neva lá no seu pico. Ele neva durante a noite, durante o dia essa neve derrete, cria os afluentes do Jordão. O que acontecia? O povo tinha, durante o dia, uma nuvem que o acompanhava direto. Essa nuvem produzia sombra e essa nuvem simbolizava Deus presente. Então era seguindo a nuvem. A nuvem guiava eles. E à noite, frio, em meio à escuridão, uma coluna de fogo. Não faltava mais nada para ter Não fé. faltava mais nada. Então, Deus continua conosco, Deus está conosco. Mas em meio a tudo isso, Moitinha, por causa da teimosia deles, houve muita murmuração, houve muita dificuldade que o povo passou, por isso que houve um retardo. Eles levaram muitos alimentos na época? Levaram muitos alimentos, muitos. Será que faltou, né? Faltou alguma coisa, né? Eles faltou porque, num período, eles começaram a se alimentar de maná que descia do céu, como se fosse uma semente de coentro, que eles produziam uma massa
e ali fazia aquilo que eles precisavam para se alimentar. Também era um presente de Deus também. Era um presente de Deus. Todo dia, ao amanhecer do dia, esse maná estava lá para ser recolhido. Tinha que ser recolhida a porção diária. Se alguém recolhesse, que desse para o dia seguinte o maná, misteriosamente, milagrosamente, ele já não estava mais prestando. O que eu entendo com isso? É que Deus queria mostrar para o povo que o povo dependia dele diariamente. Queria ensinar uma lição espiritual a eles. Eles tinham que ir todos os dias àquele local para dizer, eu dependo de Deus para a minha sobrevivência. E não ter ganância, né? Exatamente. Ô, pastor, e sobre ao longo desses tempos, ele iniciou, foi nesse período que ele começou a preparar o sobrinho dele, que depois virou Josué, antes tinha um outro nome, salvo engano? Josué, ele se destacou pelo um fato, né? Ele estava sempre próximo a Moisés. Moisés, como guerreiro, ao sair do Egito, ele venceu 5 nações, né? 5 reis, ele combateu e venceu. Porque eles eram simplesmente atacados, o povo temia o povo dos hebreus por o que tinha acontecido no Egito. Uhum. E Josué era um guerreiro nato. Então Josué, juntamente com Caleb e outros 10 de cada tribo, que eram 12, foram tirados que atravessaram o Rio Jordão e foram olhar a terra prometida, principalmente a cidade bem grande e bem protegida, que era Jericó. Eles foram como espiões e olharam a terra. Quando eles voltaram, 10 trouxeram ao povo uma perspectiva negativa, que essa perspectiva muito negativa fez o povo chorar. Porém, Caleb e Josué disse, não é assim não, nós seremos vitoriosos, o nosso Deus nos fará possuir aquela terra. Por mais dificuldade que a gente veja, mas Deus vai nos dar. Então, com isso, ele ganhou um olhar diferenciado e Deus o escolheu para ser o substituto de Moisés. Porque naquele momento o povo não precisaria mais de um líder tão espiritual como foi Moisés. Diz sim, um estrategista de guerra e que tinha um olhar, acima de tudo, de fé, que sabia, não, nós não temos um exército preparado como as outras nações, mas Deus nos fará vencer. É isso aí. E sobre a água, a questão da pancada que ele deu na fonte, que não precisava, isso daí, porque assim, o Moisés, com tanto contato direto que ele tinha com Deus, diferente da gente que tem que ir muito por a fé. Claro que a gente consegue ver porque a gente tem fé, mas Moisés foi tão próximo que não precisava nele ter tanta fé para ele ver as coisas. A Bíblia diz que ele foi o único que falou com Deus face a face. Face a face, né? Face a face. O que aconteceu? Olha, Moisés, eu falei aqui no início que foi considerado o homem mais manso da terra. Sim. Os 40 anos que ele passou no deserto foi a preparação espiritual dele para resistir o povo. Moisés sofreu com rebelião, Moisés sofreu com traições. Por exemplo, a própria irmã e o próprio Arão tiveram ciúmes de Moisés com o tratamento do povo. Eles tiveram ciúme. Houve entre eles uma contestação do ministério de Moisés. Por que Deus só fala através de ti? Nós também não somos profetas, por que ele não pode falar através de nós? Automaticamente eles foram punidos. Miriam foi punida também por Deus com castigo. E Moisés sofreu, o povo reclamou do maná, e esse maná foi suspenso, queria carne, Deus mandou carne, e ao longo do tempo eles eram punidos, tudo aquilo eles fornicaram, eles se prostituíram, eles praticaram atos de idolatria, né? Muito teimosos, né? E um ato da água trouxe um aborrecimento a Moisés, também para mostrar para nós que todo ser humano, por mais que eles sejam preparados, por mais que ele tenha uma comunhão muito ampla com Deus, ele não deixa de ser ser humano. Ele está tendencioso, não assim tendencioso, ele está sujeito a uma falha. E naquele momento, quando o povo foi a ele, assim, como seus representantes, não era aquela multidão, os representantes da família, ali, como se fosse um clã, da tribo, e questionaram sobre as águas. Ele se aborreceu tanto e Deus mandou que Moisés falasse a rocha. E ele, dentro do aborrecimento, ele feriu a rocha
com a vara. E ele não podia ter ferido. Por quê? Porque aquela rocha que ia jorrar água tinha um ato simbólico, que seria Cristo. O Cristo que iria jorrar água para saciar a sede da alma do homem. E ao invés dele Cristo falar, que ainda não existia na época, não existia. Né? E ao invés dele falar, ele feriu. E aquele ato de Moisés custou caro. Por causa daquele ato, ele não colocou os seus pés na terra prometida. E ele rogou a Deus várias vezes, ao ponto de Deus dizer assim para ele: não toque mais nesse assunto. Meu Deus do céu. Puxado, viu? Foi complicado para ele, mas isso é uma forma de que a gente tem que pensar e repensar antes de tomar qualquer atitude por a emoção, né? Teve outro fato também, que eu acredito que ele ficou furioso por a teimosia do pessoal que fazia parte lá do grupo dele, né? Sobre a ida dele pro monte, Pro monte. Que inclusive teve o lance dos 40 dias, e 40 dias a gente sabe que em vários lugares da Bíblia, em outra situação, inclusive uma próxima agora, que tinha o lance da quarentena aí do coronavírus, mas voltando aqui para Moisés, depois eu vou até lhe perguntar o que representa 40 dias, mas eu queria primeiro que você falasse sobre essa irritação dele. Por que ele ficou tão irritado quando desceu? Que a gente sabe do bezerro de ouro, mas será que foi só isso? Ou paralelo a isso teve prostituição, alcoolismo, drogas, sei lá, porque... Houve logo no início, Moitinha, houve uma mistura de gente que saiu do Egito com eles. A Bíblia fala que foi uma mistura de pessoas que não eram hebreus com eles. Outras culturas, outras maneiras de viver, sistema social. E ao longo do tempo eles iam passando, eles iam caminhando e vendo ali o modo de viver. E ele era um povo tão teimoso que qualquer dificuldade que eles tinham, eles desejavam voltar para o Egito. Uma das maiores reclamações que ele trazia para Moisés era assim: porventura não teriam sepultura suficiente no Egito e tu trouxe nós para morrer aqui? Era um povo... A Bíblia diz, caracterizou aquele povo, um povo de dura cerviz. Por quê? Porque essa palavra cerviz, ela vem de cervical, que é da nossa coluna cervical. E dura cerviz significava que era um povo difícil de se dobrar. Tanto é que daquele povo que saiu do Egito, só foram os que saíram de lá adultos, só entrou na terra prometida Josué e Calebe. Aqueles outros, todos morreram no deserto, somente os de 20 anos para baixo que entraram, ou os que nasceram no deserto, por causa da teimosia. E eles se prostituíram, eles praticaram idolatria, eles se contaminaram com outras culturas, com cultos que eles aprenderam de outra nação. Uma coisa que muito irritou a Deus: murmuração. Eles murmuravam demais. Rapaz, quando Moisés desceu, ele chegou, ele foi lá, Deus repassou para ele os 10 mandamentos, foi isso? Lá nos 40 dias que ele passou. E quando ele chegou, ele quebrou. Era isso que eu queria também que você falasse. Por exemplo, ele subiu... Porque ele ficou muito zangado, né? Muito furioso quando ele retornou. Ele não sabia. Como foi assim? Ele subiu para o monte, né? 40 dias. Inicialmente não tinha nada a ver com os 10 mandamentos. Ele não esperava... Não esperava, não. Digamos que Moisés sobe aqui o monte. Tinha um monte lá. O Deus se apresentava, tinha um monte. Quando Deus falava, trovejava, a terra tremia, aquela coisa toda, né? O poder natural do Senhor. E 40 dias, tu falou aí no 40 dias, né? O dado 40 dias na Bíblia, ele é muito relevante, né? Jesus foi tentado 40 dias no deserto por Satanás, quando ele foi batizado. Jesus passou 40 dias depois de ter ressuscitado, ainda aparecendo aos seus discípulos. Então é uma data simbólica muito forte, né? 40 anos Moisés viveu no Egito, 40 anos ele teve a sua preparação num deserto, e 40 anos ele conviveu com o povo. Então essa data ela é muito importante.
ela sempre aparece na Bíblia, certamente que tem uma simbologia. Então Moisés foi, a história nos conta que Moisés escreveu 5 livros, né? Uhum. Aí, por exemplo, Isso a Bíblia fala? a Bíblia diz, Moisés, o Pentateuco, que é um livro que os Pentateuco. é o Pentateuco, né? Que é a Torá para os judeus. Uhum. Moisés passou 40 dias no monte com Deus. Eu acredito que nesse interim, Deus mostrou para Moisés como ele criou o mundo, como ele acabou o mundo através do dilúvio, porque não teria como Moisés escrever esses livros sem ter um conhecimento, Sim. né? E não tinha história, um contexto histórico, a riqueza de detalhes, como foi. Então, acredito que dentro desse período, Deus mostrou para Moisés. Então, Deus mostrou e escreveu em tábuas os 10 mandamentos. O que eram aqueles 10 mandamentos? O povo veio de uma cultura, estavam ali agora num deserto, e o povo tinha que viver uma vida social, né? Com respeito, tinha que obter algumas regras para poder viver. E os 10 mandamentos seria a base de toda a lei que porventura fosse criada posteriormente. Nesse período o povo achou que Moisés estava demorando. 40 dias, Moisés não está mais vivo, não. Uma pessoa não pode viver 40 dias sem beber, Biologicamente não dá para se imaginar que então esteja ali vivo. foi um sentido milagroso, ali foi um ato sobrenatural que crê aquele que entende pela fé, né? Não, Moisés, Arão, realmente não está mais vivo, não, cara. Subiu lá 40 dias, já morreu. E nós estamos aqui sem Deus. Então, nesse momento, pesou também um pouco da cultura que eles aprenderam no Egito. O povo do Egito, todas as nações têm um Deus. Nós estamos aqui desprovidos de Deus. O que vamos fazer? Vamos criar aqui um Deus. E criar o bezerro. Quando ele estava naquela festa... Só um detalhe, bezerro já era um dos deuses lá do politeísmo lá do Egito? Era. Já era um. Então eles trouxeram para eles para se valer dele, né? né? Da cultura deles, exatamente. Entendi. Então, quando não criaram eles... naquele momento, não, já existia. Não, tudo tinha um sentido. Uma pronto. cultura que eles haviam aprendido, né? Pronto. Aí, quando eles fizeram aquilo, Deus disse assim, desce, olha lá a pronúncia que Deus fez, desce, porque o teu povo está pecando. Ele não chamou mais nem de meu povo, o teu povo. Até Deus também estava chateado, né? Aí, houve uma história, dentro do contexto bíblico, que Deus chegou num ponto de tanta murmuração e tanta falha do povo, que Deus disse assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo e vou fazer de ti uma nova descendência. Aí Moisés disse assim, faça isso não, Senhor. O que essas nações iam dizer de ti, que tirou eles do Egito para matar no deserto? Faça isso não. Se o Senhor fizer isso, rasga o meu nome do livro da vida. Ele intercedeu. Então Moisés era um homem muito manso. Realmente o título que deu a ele, o homem mais manso da terra, fez jus. Então ele desceu, e quando ele chegou, que viu o povo em plena prostituição, em pleno alvoroço, em plena algazarra, ali, totalmente contrário àquilo que Deus fez, desejava deles se jogar por terra tudo aquilo que Deus fez por eles. Numa desobediência tão grande, ele joga as tábuas que Deus havia dado a eles no chão, as tábuas se quebram, e naquele momento houve, terra se abriu, tragou pessoas, houve um zelo por parte dos descendentes de Levi, que não pouparam aqueles que planejaram aquela rebelião e mataram, ou seja, houve todo um contexto que marcou muito a história do povo de Israel naquela época. Sei. E, assim, eu acho que Deus não erra em nada. Deus acerta em tudo. Mas dos 10 mandamentos, o que você traria mais para a atualidade? Hoje, assim... O que hoje Porque com o tempo as coisas vão se transformando, né? Exatamente. Eu nunca fui católico, né? Meus pais eram crentes, desde quando nasci já eram crentes. Mas a gente aprendeu nas aulas de religião que tinha na Você escola. fazia... tá aí uma curiosidade. Você fazia aula de religião na escola? Nas aulas de religião. Fazia no início, quando era criança, né? Porque assim, quando criança, eu vou falar de mim. A aula de religião na minha infância era ligada para catequese. Não era
assim, era mais ligada, pronto, sendo mais direto, era mais ligada à religião católica. E E você fazia? E os 10 mandamentos estavam sempre ali em vigor. Os 10 mandamentos sempre existiam. Os 10 mandamentos, o que a gente não fazia era rezar. Você não respondeu. Na sua escola era também ligado ao Exatamente, catecismo, era? Isso, era ligado. Então você sabia algumas coisas da Igreja Católica, né? Eu sabia, ia conhecendo daquela maneira, mas sempre com aquela experiência, né? É, porque eu fiquei curioso agora, viu? Por educação e tinha por parte aqui um respeito, né? Logo no início, primeira série, segunda série, com o tempo que foi mudando. Então, os 10 mandamentos, a Igreja Católica, ela usou muito os 10 mandamentos e as pessoas, os meninos na catequese tinham que aprender, né? E algumas matérias sumiram com isso também, os 10 mandamentos. A população foi crescendo e hoje, ou seja, o contexto que nós fomos criados, eu e você, dentro do contexto familiar, foi um contexto muito rígido, mas que trouxe uma sociedade mais saudável. Sim. Por exemplo, os 10 mandamentos. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Esse é um mandamento que está fazendo falta, né? Hoje nós estamos perdendo os nossos filhos, a sociedade está perdendo os nossos filhos para os quartos. São filhos trancados, né, com celulares, filhos que não obedecem mais os pais, e com isso aumenta dentro da sociedade uma juventude mais libertina, uma juventude mais sem ter o respeito aos pais, sem entender limites, né? Eu colhi aqui assim alguns dados, só aqui no nosso Ceará, nos últimos 3 anos, quase 20 mil adolescentes foram presos, detidos, né, de uma certa forma, por práticas ilícitas. O que é isso? É o 5º mandamento não sendo observado, né? Não sendo observado. O 5º mandamento não está sendo observado, porque o filho realmente que obedece o pai e a mãe, ele se demonstra no colégio um filho diferente, ele respeita os seus professores, respeita os seus colegas, essa educação vai às ruas, ele toma bênção do seu pai, ele toma bênção da sua avó. Hoje a gente não vê mais isso, Maitinha. Hoje se perdeu esse elo familiar. É muito importante o 5º mandamento, que não está sendo observado, né? Porque se fosse observado, nós teríamos uma sociedade, mesmo sem falar de religião, uma sociedade mais pura, uma sociedade mais respeitosa, de filhos mais obedientes. E o outro, muito, muito forte, o 6º mandamento, não matarás. Nós vivemos um período de muita violência. Já pensou, o que isso traz? Violência exagerada. Violência exagerada. Há muito tempo a gente via e ouvia a prática da violência, né? Quando a gente via pelas televisões, de longe naquela cidade, mas a violência chegou até nós. E eu colhi assim alguns dados, não matarás. Um mandamento que trata de amor, né? Não vou olhar para o meu próximo, não vou matá-lo, né? Com isso, eu estou observando aquilo que Deus me deu e a violência certamente diminuiria. Por exemplo, em Fortaleza, 2022, 850 homicídios. Muito alto. 2023, 638. Houve uma diminuição, muito pouca, mas que denota que a sociedade está vivendo num mundo violento. Pastor, esse não matarás, você acha que quando Deus se refere, ele se refere somente ao sentido literal da coisa? Tipo, não pegar um revólver, uma faca, né, uma arma branca e uma pedra e matar literalmente? Ou às vezes quando eu estou falando mal de uma pessoa sem necessidade alguma, por exemplo, dizendo que uma mulher ali é prostituta sem ela ser, mas eu tenho uma certa credibilidade naquele meio imundo ali, que eu tenho a capacidade de passar e o pessoal acredita.
será que eu não estou matando também Não, aquela... respondendo essa tua pergunta, não matarás é no termo literalmente mesmo. No termo literal, Porque né? nessa tua segunda fala, está lá escrito também no 10 mandamentos, não farás falso testemunho. Ah, entendi. Você tá Já se entendendo? enquadra em outro... Já se enquadra em outro mandamento. Mandamento também em de outro Deus, né? mandamento. Por exemplo, um olhar promíscuo, um olhar de luxúria, de cobiça, já está lá, só não cobiçarás a Porque mulher já do teve próximo. alguns casos mais próximos, assim, parece que uma coisa se interliga a outra. Caso de alguém falar mal de uma menina, dizer num tempo que virginidade era honra, né? Exato. Era honra, que até um passado muito próximo ainda era. Aí disseram que a menina tinha sido desonrada, Isso. né? Tinha sido desonrada. Aí o que aconteceu? A menina morreu virgem porque praticou suicídio a partir, né, dessa história que se disseminou na área lá que a pessoa, que essa menina, que essa certa menina morava. De certa forma, essa pessoa matou a menina, né? E foi, ela provocou, né, perjúrio, praticou perjúrio, ela praticou perjúrio, trouxe, de certa forma, uma depressão para essa criança. Infelizmente, ela tirou a própria vida, né, também desonrando o sexto mandamento, não matarás, que a vida pertence a Deus. Uma coisa acabou se ligando à outra. Ligando a né? outra. E o interessante é que, quando surgiu a graça, através da morte de Cristo, tudo aquilo que a lei representava, tudo aquilo que regia, porque os mandamentos gerou lei, que ele foi instituído para o povo hebreu, para que o povo se regesse, vivesse em sociedade, como uma sociedade coesa, respeitosa, amante de si mesmo, mas ao mesmo tempo que não abandonasse toda uma vida de adoração, toda uma vida de obediência a Deus. E teve as leis, e isso gerou, pelo pecado praticado, fez com que Cristo viesse, né? E com o Cristo vindo, ele abriu um novo período, que é o período da graça. Então eu não ia mais viver pelos mandamentos, e sim pela graça de Deus. Por quê? Porque se eu errasse em um mandamento, eu seria réu de todos os 9. Então seria quase que impossível eu obedecer e cumprir os 10. O único que cumpriu foi Cristo. Até porque Por isso que ele é foi o único perfeito, né? Exatamente, por isso que ele foi o cordeiro sem mácula. Foi o único que cumpriu. Então eu vou viver pela graça, por quê? Porque Cristo cumpriu e se entregou por mim. Que um fardo que eu não podia carregar, uma coisa que eu não podia cumprir, ele cumpriu por mim, a fim de que a minha fé o atraísse a ele e ele me desse por recompensa a vida eterna e o perdão das minhas falhas. Pastor, por sermos detentores de máculas, isso permanentemente, feliz daquele que pelo menos vai orando, confessando o seu pecado a Deus, sei lá, orando, eu acho que vai retirando, né, se arrependendo, né, como que fosse um corpo, eu trabalhasse ali na roça, mais tarde eu tomo um banho, eu acho que vai levando assim, no dia a dia assim, quem pelo menos tem esse temor a Deus e faz dessa forma. Você acredita que a salvação, isso já entrando aqui apenas no cristianismo, não diretamente na religião, a salvação, ela vem a partir dessa boa vontade, porque Deus sabe quando é boa vontade ou quando é hipocrisia, né? Essa boa vontade de se manter limpo, sem mácula? É assim, o homem por si só, ele não se mantém limpo, né? Por si só, ele não se mantém limpo. Na era dos judeus, o sangue dos animais sacrificados era aspergido sobre o povo, com isso transferia o pecado do povo no animal. Então Deus, o cara pecou contra mim, não vou destruir, o animal se sacrificava por ele, pronto. Jesus veio como Cordeiro de Deus, o sangue dele é que purifica o homem, só que eu não posso me tornar limpo por si só, eu não posso me tornar perfeito por si só. Não, mas eu digo assim, se eu estou aqui dia a dia, estou me arrependendo junto a Deus, pedindo a Deus força para uma... Não sei se eu soube me explicar. Pois mas... eu vou entendi, chegar lá, tá entendendo? Entendi, pronto. Eu vou chegar lá. Então porque Deus eu olhava fiquei ansioso Deus pra olhava para resposta. nós e viu o pecado, né? Pô, tem um pecado. Aí Paulo diz assim, ó, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pronto, ele morreu.
Então, a salvação da minha vida, o perdão, não custou nada para mim. O que Deus quer de mim? Rapaz, se arrepende. Ninguém é perfeito. Todo mundo peca. Porém, eu vou me arrepender. Eu tenho uma falha que eu cometo aquela falha exercendo a minha vida em santificação. Eu reconheci, Senhor, eu cometi essa falha. Não foi por querer, mas estou procurando fazer o meu melhor. Mas quando eu exerço algo que eu sei que é errado, eu sei que fere a santidade de Deus, eu sei que Ele não quer, mas faço aquilo dali apenas por prazer, é aquilo que o apóstolo João diz assim: quem se torna amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Por quê? Porque eu abracei aquilo que o mundo me oferecia, não me arrependo daquilo que faço, né, no contexto, aí eu fico sem encontrar diante de Deus aquilo que eu preciso. Porque quando Cristo morreu, disse, a fim de que todo aquele que nele crê não venha perecer. Muito bem. O que você tem mais assim a falar sobre... A gente retorna para Moisés ou a gente continua falando sobre Cristo ainda? Vamos fechar a história aqui de Moisés, para não ficar vago. Pronto. Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar com você, porque amanhã, como é dia dos finados, que eu não sei a sua concepção sobre a representatividade desse dia, né? Dia dos finados mesmo, não é isso o nome que se dá? Dia dos finados. Pronto. O que isso representa para você ou para a sua crença, né? Mas Moisés, ele foi sepultado onde? Até hoje, se sabe onde é ou ninguém sabe? Como é que é isso aí? Por exemplo, Moisés foi um típico de Cristo, fez muitos milagres, foi um libertador, foi notório os seus feitos, né? Notório demais, mas não se tem nenhuma divindade feita em relação a ele, não se vê a igreja do Moisés, Santo Moisés, não se tem, né? Então Moisés, ele foi impedido de entrar na terra prometida porque ele feriu a rocha, mas Deus levou ele no Monte Nebo, um monte bem alto, lá nas Campinas do Jordão. Disse assim: Moisés, olha para a terra que tu não pisará o pé nela. E lá ele morreu, e a Bíblia diz que foi sepultado. Deus o sepultou, escondeu o seu corpo. Talvez para evitar que Será que ele não foi assuntado ao céu, não? Não, ele não foi assuntado ao céu. A Bíblia diz que ele sepultou em alguma campina, lá nas Campinas de Moabe. Ele foi sepultado. Entendi. Lá. Foi sepultado. Com relação ao dia de finado, o próprio Deus instituiu lá no deserto, lá no livro de Levítico, a proibição do culto aos mortos. Mas a visita, por exemplo, o dia de finado, o que nos envolve? Todos nós perdemos um ente querido, né? Uhum. O que nos envolve quando a gente perde um ente querido? Envolve a saudade, né? A saudade bate, não tem como a gente não sentir saudade de alguém que conviveu com a gente. A tradição envolve isso e leva as pessoas a fazer visita. Por exemplo, quando Jesus morreu na sexta e foi sepultado na sexta-feira, no domingo pela manhã, Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro. Foram ao sepulcro por quê? Porque Jesus foi apenas tirado da cruz, envolto em um lençol, ensanguentado, sem nenhum preparo, como era o costume deles antes de ser feito o sepultamento, sem nenhum preparo. Então elas ali entristecidas, amando o Senhor Jesus, não, nós vamos lá de manhã e vamos preparar o seu corpo do jeito que é para ser. Isso havia o quê? Uma comoção, uma memória. Não ia para cultuar, né? Não para cultuar. A história diz que naquela época, naquela tradição judaica, depois de um ano, eles faziam um amontoado de pedras, né? Amontoado de pedras ali, para deixar viva a memória daqueles que morreram. Porque hoje, por exemplo, hoje nós temos como armazenar arquivos de familiares. Se armazena. Ou seja, a história não se perde. Tu torna-se um conhecedor das histórias vividas do teu bisavô, do teu até trisavô. Isso. E naquela época não se tinha. Como é que podia? Como é que eu vou traçar a história? Era pergaminhos que eram passados de pai para filho, aquilo que Deus fez no Egito,
a Deus, aquilo que Deus continua a fazer, o que regia a nação dos hebreus eram passados. Mas individualmente as famílias, como ficavam? Então, uma certa forma de ir era uma forma de relembrar. Era proibido cultuar os mortos, mas era uma forma de trazer a memória daqueles que partiram. Então, a tradição dizia que depois de um ano, eles faziam ali um ajuntamento de pedras que trazia a memória dos seus entes queridos. E, de uma certa forma, era passada essa tradição de pai para filho, de filho para neto, mantendo viva a memória que também trazia os seus ensinos. Certo. Interessante. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é o que ensinamento que o Moisés deixou hoje na sua concepção dentro das igrejas, que é hoje aplicado nas igrejas. Assim, apesar da gente já ter falado muito sobre isso, mas além dos 10 mandamentos que você especificou 2, tem mais algo que ele deixou que até hoje é bem usado dentro das igrejas para que a pessoa tenha uma sociedade mais saudável? Porque naquele tempo, além da condução do homem a Cristo, a uma nova terra, também ele queria uma nova sociedade de qualidade, não é isso? Exatamente, é assim, mas nem no contexto espiritual a gente extrai, né? Foi abordado por Paulo os 4 principais pecados que o povo fez, né? Uma das coisas que a gente aborda muito é a murmuração, né? Porque murmurar é reclamar de Deus da situação que eu estou vivendo. Uhum. Então, a gente faz muito. Isso é muito comum se ver, né? A perseverança, né? A perseverança, quando eu quero conquistar alguma coisa, eu preciso perseverar, por mais difícil que seja a circunstância, por mais que a vida me empregue coisas que eu não esperava, mas eu preciso perseverar, e dentro dessa perseverança eu preciso crer. Segundo, dentro da história, do contexto que Moisés viveu, ele é um típico de Cristo, ele profetizou até a vinda, o surgimento do Messias. Quando ele disse lá, fazendo os seus últimos discursos, ele disse assim, olha, o nosso Deus suscitará outro profeta semelhante a mim. A ele vocês irão ouvir. Ele já falava para Cristo. Quando eles foram picados de serpente, que era uma forma de Deus punir eles, Deus mandou com que Moisés preparasse uma serpente de bronze, colocasse ali no mastro, levantasse lá num local e mandasse com que todo mundo que fosse picado da serpente, quando olhasse para ela, ficava curado. Ali simplificava Cristo, simbolizava Cristo. Que o próprio Cristo falou, assim como Deus levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, dentro do contexto histórico, ficou um grande ensino, tanto da forma como Deus agiu, da forma como Deus usou, da forma como Deus falou com Moisés. Um contexto que hoje é lembrado e que é muito usado e muito apreciado por todas as pessoas de diversas religiões. Tanto é que existem filmes de todas as formas, longa-metragem, minissérie, que abordam esse fato. Por quê? Porque é muito gostoso de se ouvir, é muito gratificante, acima de tudo, edifica e traz para o homem, sendo ele evangélico ou não, o entendimento de que Deus ainda trabalha com amor para o ser humano e quer que o ser humano tenha uma vida melhor, né? Uhum. E viva melhor amando a ele. Aí, para nós encerrar, dentro do contexto histórico, né? Uhum. Passou o tempo, Moisés, Jesus chegou e foi um dia, Senhor, tu está pregando uma mensagem diferente. Tanto é que ele foi acusado de blasfemar da lei de Moisés, de zombar de Moisés, sendo que ele nunca fez isso. Mas um doutor da lei fez isso. E sobre os 10 mandamentos? Qual é o principal? Aqui que nós já debatemos, a pergunta foi feita. Olha, os 10 mandamentos, vamos resumir em 2. Se você resumir em 2, você vive uma sociedade perfeita e agrada a Deus ao mesmo tempo. O primeiro é, ama ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Se eu amar a Deus, claro que por amor a Ele eu vou procurar servir e obedecer, vivendo uma vida, aquilo que você até falou nesse instante, de pecar. Não, eu amo a Deus, não posso fazer isso. Ele não quer que eu faça. Ele está me dizendo, não faça isso, Boitinha. Não faça isso, Jonathan. Então, por amor, eu vou me esforçar para não fazer. E o segundo,
amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, resumo como? Aquilo que eu não quero para mim de mal, eu não vou desejar para o outro. Então eu não posso exercer o segundo mandamento sem primeiro passar pelo primeiro. Por quê? Porque na sociedade que nós estamos vivendo de desamor, né? De falta de consideração, de uma busca, cada qual querendo ser o maior, cada qual querendo alcançar, principalmente aqui no Brasil, querendo alcançar algo, fazendo trapaça, fica muito difícil. E o próprio evangelista João, que foi considerado o apóstolo do amor, ele diz assim, é impossível alguém dizer que ama a Deus, que nunca viu, sem primeiro não amar o seu próximo que vê todos os dias. Pesado, né? Muito, bastante. Mas é profundo, é assim mesmo. Pastor, agradeço aqui, pastor Jonathan, obrigado pela sua presença, obrigado por ter vindo. Espero que você venha outras vezes ao nosso podcast para a gente debater outros assuntos interessantes, exatamente. Assuntos bíblicos. Estou muito grato. Obrigadão. Eu agradeço e já digo aí para os nossos internautas, dê o like, né? Contribua com a gente com seus comentários, né? Porque se você der like, aí o pessoal, o YouTube vai entregar para mais pessoas. Gente, e se inscreva no canal. Se inscrever no canal também. Prazer tá aqui e quando a outra oportunidade surgir, quero ter o prazer de voltar com aquele tema bem gostoso para a gente debater. Pois tá bom, tá ok. Muitíssimo obrigado. Valeu, meu internauta. Bom final de semana. Beijo no coração. Tchau, tchau. Olha, cuidado, hein, no final de semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E até a próxima sexta-feira, se Deus assim nos permitir.